Meu querido irmão, minha querida irmã, nós já estamos aí no 23º domingo do tempo comum desse ano B. E vamos meditar com o Evangelho de Marcos, capítulo 7, nos seus versículos de 31 a 37. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Se nós pegarmos o versículo 31, o evangelista traz para nós a região, o lugar, o território que Jesus estava. E nós percebemos que Jesus realmente estava num território pagão. E isso não é à toa, esse milagre, essa cura num território pagão. Porque se nós lembrarmos lá do livro do Gênesis, nós fomos pensados para o paraíso, nós fomos pensados para o território onde só Deus habita. Quando Deus nos pensou, modelou o homem e o introduziu no jardim do Éden, significa que Deus pensou num lugar para o homem, num território onde só Deus é Deus e onde não há nenhuma possibilidade para ídolos. E o que o pecado fez? O pecado, como Deus nos pensou num lugar onde só Ele caminharia conosco, só Ele seria Deus, onde não haveria possibilidade para ídolos, o pecado nos tirou do lugar da presença de Deus e nos colocou no deserto da confusão, no deserto dos ídolos. No deserto, como nós estamos perdidos no deserto, nós acabamos criando para nós ídolos, ao invés de buscarmos e servirmos ao único Deus e permitirmos que Ele continue sendo Deus em nossas vidas. Então, como o homem, depois do pecado, foi expulso do paraíso e ficou vagando o deserto adentro, ou seja, nós entramos, por causa dos primeiros pais, nós entramos num deserto de confusão, sem mais saber quem é Deus, porque uma das obras do diabo foi nos confundir, e nos confundir em relação a nós mesmos e em relação a Deus. O homem já não sabia mais quem ele era e não sabia mais quem era Deus, uma confusão total. Por isso que acabou se criando ídolos. O homem cria para si ídolos e o homem cria e faz do outro, do seu companheiro, do seu irmão, do seu amigo, faz dele um adversário. Então, duas confusões. O outro, que foi criado para ser meu irmão, minha irmã, se torna meu adversário. Isso o homem e a mulher também, um se torna adversário do outro. E ao mesmo tempo o homem cria para si ídolos. Então, para dizer que foi uma verdadeira confusão. Então é nesse território de paganismo, de idolatria, nesse território onde o único Deus ainda não é o único Deus desse povo, o Deus o eterno, o onipotente ainda não é o único Deus desse povo, é lá que Jesus vai. É para lá que Jesus vai. São detalhes do Evangelho que são belíssimos, porque o homem se perde fora do paraíso num deserto de confusão, é no deserto da confusão em território pagão que Jesus então vai. E vai para quê? Jesus vai ao território pagão simplesmente para curar o que o pecado fez nos ouvidos e na língua dos primeiros pais, Adão e Eva. Por exemplo, por que eu estou dizendo isso? Que Jesus vai ao território pagão?
para curar os ouvidos e a língua dos nossos primeiros pais e, consequentemente, nos curar. Se nós pegarmos o livro do Gênesis, lá no capítulo 3, versículo 2, nós vamos ver o seguinte. Falando da serpente. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse, não comais de nenhuma das árvores do jardim? Então significa que a serpente falou e a mulher ouviu. Aqui ela está ouvindo a mentira, a pergunta da serpente. Por que Deus não havia dito isso? Não comais de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim. Simplesmente para mostrar o quê? Que a mulher ouviu, então ela colocou os seus ouvidos atentos àquilo que dizia a serpente, e agora ela responde à serpente. Então ela pecou com seus ouvidos e ela pecou com a sua língua ao estabelecer um diálogo com a serpente, com o próprio mal. Então aqui nós vemos no território pagão, Jesus que vai curar um surdo e que tinha grandes dificuldades de falar, por causa do pecado causado nos nossos primeiros pais. A mulher pecou, como eu disse, com os ouvidos e com a língua, ou seja, ouviu e respondeu. Então é aí que Jesus vai. Jesus vai para nos tirar daquela confusão e daquela situação de pecado que a serpente nos levou a experimentar e a viver. Se nós pegarmos o versículo 32, vai dizer assim: trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Trouxeram. Isso é importante, esse verbo. Ou seja, esse surdo e que tinha dificuldade de ouvir, um surdo que tem dificuldade de falar também, porque o Evangelho diz um homem surdo que falava com dificuldade. Esse homem não tem dificuldade de caminhar, ele não tem dificuldade, ele não tem problema de paralisia, ele não tem problema nas pernas, ele não é cego para ser conduzido pela mão e levado até alguém. Não. O cego ou quem tem uma paralisia, esses, como os paralíticos no Evangelho, precisavam ser conduzidos até Jesus. Mas então por que trouxeram um surdo e com dificuldades de falar até Jesus? Isso revela para nós que esse homem foi levado, ele foi conduzido, pois já não caminhava mais de modo livre, era um escravo, como vai dizer a segunda carta de Pedro, no seu capítulo 2, versículo 19. Nós somos escravos daquilo que nos domina. Adão e Eva, aqui em Gênesis 3:2, Eva ouviu e respondeu, se tornou escrava da serpente. Já não era mais livre para conduzir a sua própria vida, agora ela era escrava e conduzida por outros, conduzida no caso aqui pela serpente. Então esse homem surdo e com dificuldade de falar, ele foi conduzido, foi trazido até Jesus no sentido que ele não era um homem livre, era um homem escravo, dominado por outros, por isso era preciso ser conduzido até Jesus. O Evangelho vai dizer o seguinte: Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Ou seja, Jesus fica sós com esse homem. Jesus quer possibilitar esse homem a ter uma experiência com a sua pessoa, a ter uma experiência do amor de Deus, a ter uma experiência com Jesus. E que experiência é essa? Uma experiência de recriação, de ser recriado por Deus. Jesus o tira, o coloca a sós, como outrora Deus havia ficado a sós, como outrora ficara a sós com o próprio Adão, quando quis modelá-lo, como vai dizer Gênesis 2:7. Olha, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida e ele tornou-se um ser vivente. Deus ficou sozinho com um bloco de argila. Deus ficou sozinho com o pó, com a argila para criar o homem. Ou seja, Deus criou o homem de maneira única, em intimidade com esse bloco de argila, que ele estava como um bom oleiro trabalhando o seu vaso, a sós com o seu vaso. Aqui Jesus fica a sós com esse homem, porque a obra que ele vai realizar é aquela mesma obra que outrora Deus havia realizado, a obra de criação. Deus criou sozinho ali, a sós, não sozinho porque ele era trindade, em 3 pessoas, mas Deus criou a sós,
o homem, estando a sós com ele, agora Jesus fica a sós com esse surdo com dificuldade de falar para recriá-lo. E recriá-lo curando-o daquilo que o pecado lhe causou. Nós percebemos que o versículo 33 diz: Jesus, afastou-se com o homem para fora da multidão, em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu com a saliva e tocou a língua dele. Os dedos são os mesmos dedos que criou os primeiros pais da argila que modelou, os mesmos dedos que modelam o barro como faz o oleiro. Aqui são os dedos criadores de Deus. Se você pega comigo o Salmo 8, versículo 4, nós vamos ver isso. Os dedos de Deus, que são os dedos que criam todas as coisas. A palavra de Deus é um todo, por isso que nós estamos vindo agora num salmo. Olha, quando olho para o teu céu, obra de tuas mãos, obra dos teus dedos, obra das tuas mãos, vejo a lua e as estrelas que criaste. Que coisa é o homem para dele te lembrares, que é o ser humano para o visitares. Então, quando eu olho para o céu, eu vejo que são obras de tuas mãos. Quando eu olho para o homem, eu vejo que ele é obra de tuas mãos. Quando eu vejo o que tu fizeste na vida desse surdo com dificuldade para falar, eu vejo que tudo é obra de tuas mãos. Então, os dedos criadores de Deus. E a saliva? Então, Jesus toca nos ouvidos para curar o homem, para dizer: eu estou recriando, curando os ouvidos que se tornaram ouvidos incapazes de ouvir a verdade, ouvidos incapazes de escutarem a Deus, porque através deles entrou a mentira. Os ouvidos ficaram entupidos, os ouvidos ficaram surdos porque ouviram a mentira da serpente. Então agora eu vou colocar as minhas mãos e vou recriá-los para que eles estejam prontos e preparados para a verdade que é o próprio Deus. Agora Jesus faz a saliva, olha, cuspiu no chão e com a saliva tocou a língua dele. Jesus então, com a sua saliva, ele toca a língua desse homem para dar sabor à boca desse homem, para que a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, tenha vida, sabor na língua desse homem. Só que nós vamos ver isso no Salmo 45, versículo 3. A palavra de Deus diz assim: Tu és o mais belo dos homens, nos teus lábios se espalha uma graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Ou seja, quem é o mais belo de todos os homens? É Jesus. E dos lábios dele, da sua saliva, da sua boca, saem graça. Dos seus lábios saem o poder, saem a graça, saem a virtude de Deus. Então, ou seja, por isso que Jesus cospe no chão, com a sua saliva ele toca a boca, a língua desse homem, para dizer que a graça que sai pelos lábios de Jesus é a mesma graça que vai possibilitar esse homem a ter gosto pela palavra e voltar a falar. E por que Jesus aqui, nesse território pagão, ele vai curar os ouvidos e vai curar a boca, a língua que falava com dificuldade? Se nós pegarmos Romanos, a carta de São Paulo aos Romanos, lá no capítulo 10, versículo 17, nós vamos ver o seguinte. São Paulo afirma no capítulo 10, versículo 17: Logo, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pela pregação, a fé vem por aquilo que eu ouço, a fé vem pelos meus ouvidos. Então, quando eu ouço uma pregação, é por aí que nasce e gera fé no meu coração. Então a fé vem pela pregação. Era preciso que esse homem, para ouvir a pregação de Jesus num território pagão, para que todos os pagãos pudessem ouvir a verdade de Deus. Qual que é a verdade de Deus? Que Deus é um e se revela no seu Filho Jesus. Era preciso que os ouvidos estivessem abertos para poderem ouvir a verdade, a palavra de Deus. E se nós pegarmos, porque a boca, a língua desse homem que falava com dificuldade, podemos pegar o livro do Deuteronômio, capítulo 30, versículo 14. 30, versículo 14, diz assim: Ao contrário, esta palavra está bem ao teu alcance,
está em tua boca e em teu coração para que a possas cumprir. Então, quando Jesus toca com a sua saliva a boca desse homem, Jesus está cumprindo o Deuteronômio. A palavra está ao teu alcance, ela não está longe de ti, ela está na tua boca agora. A saliva de Jesus, a graça de Jesus que vem pela palavra está agora na tua boca. Já entrou pelos teus ouvidos e agora está na tua boca. E se nós pegarmos o profeta Sofonias, nós vamos ver o que ele diz. Profeta Sofonias, capítulo 3, versículo 9, diz assim: Então tornarei puros os lábios dos povos. Nós estamos num território pagão. Então, ou seja, eu tornarei puro os lábios dos pagãos através da cura desse homem, para que possam todos invocar o nome do Senhor e servir ao Senhor todos juntos. Então, Jesus não está tocando os lábios de um judeu, Jesus não está tocando os ouvidos de um judeu, Jesus está tocando os lábios e os ouvidos de um pagão, cumprindo a profecia de Sofonias. Tornarei puro os lábios dos povos, para que possam todos invocar o nome do Senhor e servir ao Senhor todos juntos. E quando nós olhamos para isso, vemos Jesus tocando então os ouvidos para que ele possa ter fé ouvindo a pregação. Jesus toca os seus lábios para dizer que a graça sai do seu próprio lábio e põe na boca desse homem o sabor, o gosto pela palavra. Jesus diz, Éfata, abre-te, é a primeira coisa que ele escuta. Ou seja, abra-te, que abra para você, em outras palavras, que abra para você os ouvidos e a boca, mas que abra para você o reino de Deus. O reino de Deus agora se abre para você, para o seu território pagão, para todos que convivem com você, consigo, porque agora eu estou abrindo os seus lábios e os seus ouvidos. Aquilo que você ouvir, você já terá condições de proclamar a minha glória. Essa é a vingança de Deus. Qual que é a maneira de Deus se vingar? É a primeira leitura de hoje, dessa liturgia do profeta Isaías. Olha o que diz a palavra. Isaías 35:4. Dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo, não tenhais medo, vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus, é Ele que vem para nos salvar. Então, qual é a vingança de Deus? A vingança de Deus é como que Deus se vinga? Nos salvando do maligno, nos tirando do maligno, nos libertando do maligno. A maneira que Deus tem de se vingar é se vingando não dos seus filhos, mas do diabo. E ele se vinga do diabo, nos tirando das mãos dele. E qual foi a maneira de Deus nos salvar, se vingando do diabo e nos tirando das mãos dele? Curando esse homem pagão, no território pagão, e dando a ele a possibilidade de ouvir a palavra, para que a verdade cure a mentira que a serpente pôs nos seus ouvidos, e curando a sua língua, para que agora ele possa, como outrora Zacarias, proclamar as maravilhas de Deus. O que Zacarias falou pela primeira vez, depois que foi curado da sua mudez, da sua dificuldade de falar, João é seu nome, e João significa Deus faz graça, Deus é a própria graça, Deus é misericórdia. Então, Zacarias proclamou que a graça de Deus seria derramada sobre todos os homens e João seria o seu filho, o profeta que anunciaria que a graça de Deus estava no meio de nós. Jesus cura a boca desse homem para dizer o que você ouviu, você já tem condições de proclamar que a minha graça é para todos os povos. Que o Senhor lhe alcance neste dia com seu poder, com sua graça, lhe curando de toda surdez e de toda mudez, para que o nome de Jesus seja reconhecido. E que Ele lhe abençoe. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo.